Salve, salve minha família, endoidei. Agora são 1h43 da manhã. Esse aqui vai ser meu primeiro vídeo comentando aqui com vocês. E vai ser sobre a aposta. A gente vai fazer aquela fezinha. Na verdade já fiz já, só vim repassar pra vocês meus palpites desse UFC Qatar que vai estar rolando amanhã. Cedo, inclusive, né? Geralmente os cards são à noite, mas como é lá na Arábia, aqui no Brasil vai ser cedo. Então, vamos lá. Primeira luta e a primeira aposta que a gente vai fazer, na verdade vai ser uma múltipla. A primeira escolha que a gente vai fazer vai ser no Denzel Freeman. Vai ser o nocaute do Denzel Freeman. Basicamente, essa aposta que a gente fez vai ser o seguinte: a gente vai escolher um jogador, um lutador para nocautear, um para ganhar na decisão e um lutador para finalizar. Eu meio que vi esse esquema num canal gringo que é muito interessante o jeito que ele aposta, porque é uma análise bem feita. Então, eu achei interessante e já pegar a ideia e trazer para vocês, e trazer a análise dele para vocês também. Basicamente, ele usa um esquema como se fosse um jogo de beisebol. É como se fosse uma corrida, só que aqui não tem sequência, entendeu? Então a gente precisa só de um lutador para finalizar, um para ganhar na decisão e outro para nocautear. A primeira aposta que a gente fez, Denzel Freeman. Por que que a gente escolheu Denzel Freeman para nocaute? Se eu não me engano, vai ser uma luta de estreia. Vai ser uma luta de estreia dos dois lutadores. Denzel Freeman vai estrear. E esse aqui vai estrear também. Só que a diferença aqui, mesmo que o Marek seja invicto e todas as lutas dele terminou no primeiro round, os eventos que o evento que o Denzel Freeman lutava é tem um nível maior do que o Marek, entendeu? O Denzel Freeman lutava na LFA, LFA e PFL. Já o Marek lutou nesses eventos aqui que, se falar pra verdade pra vocês, eu nem conheço, mano. É um evento meio que desconhecido, entendeu? E como o cara falou que assistiu a luta do Denzel Freeman, eu fiquei curioso também, decidi assistir. Pô, e o cara é um tanque, velho. O cara é uma máquina. Então vale a pena tá escolhendo ele para ser o nocaute da vez nessa primeira rodada. E tanto por ele ter lutado em um evento de mais nome, entendeu? Numa categoria difícil, que é o peso pesado. E sem dúvida é um cara que também tem um poder nas mãos. Também tem o poder de decidir. Tanto que só duas lutas dele foi para decisão. Uma ele ganhou e outra ele perdeu. Assim como vocês podem ver aqui na tela. Então a primeira escolha é o nocaute do Dezen Freeman. A segunda escolha é na luta entre o Almacan e o Alexandre Topuria, o irmão do Ilia Topuria. Essa eu tava meio assim, porque eu queria muito ir na vitória da Alexander Topuria. Só que a odd da decisão tá valendo muito mais a pena, tá muito maior do que só a vitória dele. Então, se essa luta for pra mão dos juízes, terminar na decisão, ela vai pagar bem mais do que só o Alexander Topuria ganhar, entendeu? E outra, o oponente que ele vai enfrentar não é um cara ruim, velho. É um cara que tem a mão pesada. Ele lutou contra o Mar Nurmagomedov, deu knockdown no Mar Nurmagomedov. Não é um cara ruim, é um cara bom. Tem um strike bom, tem um bom wrestling. Só que o Alexander Topuria também tem um strike bom, tem um bom wrestling, também tem um poder de nocaute, não tanto quanto o Bekzat, mas é aquilo, né, velho? É os irmãos Topuria, os caras é inteligente, velho. Os caras jogam com o livro debaixo do braço. Então ele vai fazer de tudo pra ganhar. Ele vai fazer um jogo, uma estratégia inteligente e não vai se arriscar. Acho que ele não vai se expor pra tomar um nocaute ou uma finalização, do mesmo jeito que o Macan também não vai. Que ele também é um cara de extrema qualidade. Então é uma luta que é difícil
E a terceira luta, a terceira escolha nossa é da luta principal, que é nada mais, nada menos que a finalização do Arman Tsarukyan no Dan Hooker. Gente, isso aqui não é absurdo, tá? Absurdo é a odd tá pagando 4,40. Isso sim é absurdo. Mesmo que o Arman não tenha um finish rate tão grande assim, que ele é aquele wrestling que taca pra baixo e só trabalha ground and pound, ele tá treinando muito wrestling. Pra quem não sabe, ele treina junto com o Shimaev. Então, o tanto que esse cara pode ter evoluído nesse jogo de chão é brincadeira, viu? E a gente sabe que o Dan Hooker é um cara que tá suscetível a ser derrubado, velho. E até de uma maneira fácil pelo Tsarukian. Então vale a pena pegar essa odd de finalização do Tsarukian. Porque é um cara com extrema qualidade para derrubar. Tem resultado bom nesse jogo. É um cara que derrubou o Charles Oliveira. Não teve muita. Claro que ele passou um aperto nessa luta. Inclusive, eu acho que o Charles ganhou essa luta. Mas isso não é assunto para esse vídeo. Mas é um cara com extrema qualidade. Tem um jogo de chão bom. Tem uma trocação decente. Uma trocação de um bom nível. E treina na América Top Team, né, velho? E treina na América Top Team, né, velho? Que não é um pouca bosta. É um time embaçado. É um dos melhores times do, desse nosso cenário do UFC, velho. Então vamos lá. Essa foi a primeira rodada. Um nocaute do Denzel Freeman. Pode ser nocaute técnico ou uma desqualificação do oponente. A luta do Alexander Topuria e do Almacan, ambos os lados pode ser vencedor, desde que a luta vai para a decisão dos juízes. E a luta do Arman Tsarukyan contra o Dan Hooker tem que ser finalização. Então se bater, eu taquei R$ 10 aqui, fiz uma jogada safe. Então se bater a odd vai retornar R$ 245 para mim, que já tá ótimo. Já tá um valor bem a mais do que a banca que eu taquei. Então vamos lá. Próxima seleção aqui. Bom, e vamos para a próxima escolha aqui, que vai ser da luta do Yakiev contra o Rafael Cerqueira. A gente apostou na submissão do Yakiev. Tá 3,40 a odd. Tá uma odd super interessante. Apesar de ser a estreia do russo no UFC, acredito que essa vitória vem fácil para ele. É como se fosse uma troca de funcionário aqui, porque o russo vem de lutas que ele finalizou quase todas no primeiro round. Quase todas terminaram pela via rápida ali. Só uma luta dele que não terminou pela via rápida. Então são 7 lutas e seis vitórias pela via rápida. 3 por nocaute, 3 por submissão. Já a situação do Rafael Cerqueira não é boa, tá? Ele vinha com 11 vitórias, mas só foi ele entrar no UFC, fazer sua estreia no UFC que emplacou 3 derrotas seguidas. Foi 2 nocautes que ele tomou e uma ele perdeu na decisão pro Julius Walker. Então, assim, ele perdeu pra caras que não tem relevância nenhuma, não tem qualidade nenhuma, entendeu? Então, meio que o UFC tá fazendo aquela troca, tá colocando um prospecto na organização pra demitir um cara que não tá entregando o resultado. E vai ser uma aposta boa, porque tá bem provável disso acontecer, de uma submissão do Yakiev. Devido que o Rafael Cerqueira é um cara que é nocauteador, tem 8 nocautes na carreira. Então, eu acredito que o Russo vai querer levar essa luta pro solo e acabar com ela rápido, assim como suas outras lutas. E o escolhido para ser o nocaute foi o Volkan Ozdemir. O Volkan Ozdemir, que é um cara que tem a mão extremamente pesada, tem um boxe alinhado, é um kickboxer de muita qualidade. Ele lutou contra os melhores da categoria. Você vê aqui com as derrotas dele aqui, ó. Foi Carlos Ulberg, o Krylov, Nikita Krylov, o Ankalaev, Iri Prohaska, Dominic Reis, Anthony Smith, Daniel Cormier. Você vê que esse cara só perdeu pra cara bom, velho. E ele tá há muito tempo na organização. Fora que ele é mais novo que o Manyfield. Claro que o Manyfield também tem um poder de nocaute. É um cara que é nocauteador também, igual o Ozdemir. Só que o Ozdemir tem uma envergadura maior.
tem uma envergadura maior que o Manifield. Ele é um kickboxer, ele sabe jogar na distância. Ele tem uma técnica melhor que o Manifield. E assim, eu acredito que ele nocauteia o Manifield, viu? Aquele nocaute do Ozdemir no Johnny Walker foi uma coisa de outro mundo. Foi uma parada de outro mundo. Foi brutal, velho. Ele brutalizou o Johnny Walker, velho. E o Manifield, nas últimas 5 lutas deles, comparar com as últimas 5 do Ozdemir, são nomes completamente diferentes, entendeu? A qualidade é diferente. O Ozdemir enfrentou caras melhores, tecnicamente, melhores na trocação, melhores no wrestling. E já o Minifield enfrentou caras pouco abaixo, entendeu? Não enfrentou caras tão bem ranqueados. Máximo ali o Carlos Uber, o Dustin Jacob e o Jimmy Crute. Se é que o Jimmy Crute estava ranqueado, né, mano? Acho que não. Então é uma luta que tá valendo a pena pegar o nocaute do Volkan Ozdemir. Tá pagando 2,30 de odd. A próxima escolha é no japonês Kyoji Horiguchi, que ele vence na decisão o russo Tagir Lambekov. Essa luta aqui, eu acho que as casas de aposta, ou quem tá apostando, não foi procurar saber quem é esse japonês, velho. Que esse japonês aqui veio pra dar trabalho na organização. Tem rumores que esse japonês aqui dá trabalho pro Pantoja, viu? Pro nosso campeão brasileiro Alexandre Pantoja. Que ele dá trabalho pro Pantoja nos treinos. É um cara embaçado, ele treina na América Top Team. É um cara veterano, tem 39 lutas. Tem quase a mesma idade do russo, só que tem 39 lutas. É muita luta. A altura não é igual, mas o alcance, a envergadura é quase a mesma, são 2 centímetros de diferença ali. E assim, apesar de não estar lutando no UFC nesses últimos eventos, o japonês lutou em alto nível, em eventos de alto nível. Rizin, ele, ele lutou no Bellator, ele lutou contra caras de nome grande, velho. Venceu caras com bons nomes, entendeu? Ele lutou contra o. Ele perdeu pro Demetrius no UFC. Inclusive o Demetrius elogiou ele, falou que ele tem uma qualidade muito boa. Ele ganhou do Manel Cap. Manel Cap todo mundo sabe que é um cara extremamente técnico, afiado na trocação. Ganhou do Kaya Sakura, que é outro cara afiado na trocação. Ele perdeu uma, ganhou outra. É um cara extremamente técnico também. Lutou contra o Sérgio Pet, o Pet Mix também, que não são caras ruins. Apesar do Pet Mix ter feito a estreia dele no UFC não ter se saído bem, mas não são caras ruins, tá bom? E ele veio numa sequência de 5 vitórias seguidas, né, mano? Isso conta bastante. 35 anos, seu oponente tem, se eu não me engano, 34 anos. A diferença não é tão grande de envergadura. Tamanho sim, mas envergadura não. Envergadura conta bastante. O oponente dele vem de 4 vitórias seguidas. 3 lutas foram na. 2 lutas foi na decisão. É um cara que gosta de amarrar a luta. É um grappler. E o japonês também não tem muitas vitórias na via rápida. É um cara também que gosta de ir para decisão pelas últimas lutas aqui. Então vale a pena pegar essa stake de vitória do japonês na decisão. Tá pagando 3,60. Fazendo a múltipla aqui, dá uma odd de 28,15. Então eu coloquei R$ 10 para botar 281. Então é uma boa aposta segura. E se bater, basicamente a gente vai fazer uma boa moeda ali, rapaziada. Já ajuda grande parte no meu bolso aqui, velho. Dá uma aliviada. Dá uma aliviada, dá pra garantir a picanha desse final de semana. Eu não vou passar essas outras apostas que eu fiz, que é mais uma fezinha minha. Sabe aquelas apostas de R$ 2, que se bater você fica feliz? Vamos trabalhar somente nesses 2 modelos de aposta aqui, que são seguros e são mais interessantes. Então é isso, rapaziada. Essa foi a análise de hoje. E por consequência, meu primeiro vídeo. Não sei se eu vou editar e postar agora de madrugada ou se eu vou editar de manhã e já postar pra vocês. Mas contanto que eu poste antes da luta, seria interessante, né? Provavelmente eu vou editar agora e postar. Mas tamo junto. Bom final de semana pra vocês. Quem apostar junto comigo, se der certo,
marcar de fazer um churrasquinho aí, velho. Que eu tô louco pra comer uma carne, mano. Mas é isso, tamo junto, valeu, um abraço, falou.